Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Eu vou apresentar as operações que eu fiz em day trade no mini índice, hoje dia 30 de agosto de 2013. O mercado abriu em alta, um gap de alta, mas dentro da conjecção que vinha desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta. Okay? A gente vê claramente que ele está numa conjecção cerrada, aqui uma apertada, e quando ele abriu aqui, exatamente no meio da conjecção. Então eu não me apressei para fazer nada, eu não esperei, simplesmente esperei, porque eu sabia que vinha alguma coisa ruim. Aqui a gente pode ver que eles seguraram o preço veio, caiu até a média de 20, repicou, e aqui normalmente deveria ser uma compra aqui. Não tinha nada que me dizia que não seria uma compra, eu devia ter feito uma compra aqui. Mas esperei para ver o que ia acontecer, e de fato mandaram para baixo. Okay? Então caiu, perdeu o fundo aqui, perdeu a mínima do dia, repicou sobre a mínima do dia, e quando repicou, a gente pode ver que eu tinha todo alinhado para poder vender. Aqui também, estava tudo alinhado para poder vender. Então, no repique eu vendi a 425, coloquei a minha recompra aqui a 210, não foi até lá, ficou parado aqui nos 450, 60, 70, 40, 30, 50, aí num determinado momento eu fechei a 270. Aí, bom, quando fechou o candle, ele foi para baixo. Estopou todo o pessoal que estava comprando nessa região. Tá? A gente vê claramente aqui no 110, desde quarta-feira, o pessoal vinha aqui até o 110 recomprava. Vinha, recomprava, vinha, recomprava. Né? Então esse pessoal aqui acumulou posições compradas importantes. Foram estopadas aqui. Eles colocaram um stop aqui, foram estopados aqui. Então deu esse candle rápido, que eu não estava esperando. Repicou aqui. Eu não fiz nada, porque simplesmente os meus filtros não me deixavam comprar. Em compensação, aqui ele foi até a média de 20. A gente vê a média de 20 aqui. Aqui uma resistência. Essa resistência aqui foi e começou a cair. Então aqui eu vendi. Só que estava errado, porque aqui nem o Shake Money Flow, nem o estocástico estava me mostrando venda, mas compra. Tá? Então não era para vender. E de fato fui estopado e foi para cima. Aí percebi que estava cansado e fui almoçar. Relaxar um pouco. Aí voltei aqui por aqui. E o mercado subiu um pouco. Aí eu vi que estava formando uma cunha. Cunha, normalmente, quando é uma cunha assim altista, ele dispara para cima. É o fim do movimento de alta. Aí ele cai, faz um pivô de baixa e vai para baixo. Ou então ele cai para baixo, faz um repique, vem testar novamente o topo, a região do topo, e volta a cair. Dessa vez ele fez diferente, foi reto, caiu reto. Então aqui para mim, eu estava esperando um pivô, não aconteceu, então não fiz nada, não vendi nada. Ok? Aí caiu, chegou no suporte, eu percebi que realmente não ia passar esse suporte, estava esperando uma figura de compra, alguma coisa, algum setup de compra. Tá? Apesar de ter aqui o Shake Money Flow ainda vendedor. De repente mandaram para cima, basta olhar o gráfico de 1 minuto, foi em 1 minuto, jogaram para cima, chacoalharam aqui, ou seja, nada para fazer aqui, nada. E aqui mostrando topo duplo, falso rompimento e um candle esquecido aqui, candle invertido. Então aqui era uma venda. Mas como tinha suporte aqui, esperei perder o suporte, repicar no suporte para poder vender. Foi o que ele fez, repicou, quando perdeu, eu vendi aqui, coloquei o meu stop aqui, e ainda repicou uma vez, até achei que eles iam estopar a turma aqui, não foi até a máxima, e caiu. Coloquei a recompra logo abaixo desse fundo aqui, ele foi atingido, recomprei aqui.
com 185 pontos. Foram as únicas operações que eu fiz, os 3 trades. Aqui não tinha mais nada para fazer, porque estava tudo desincronizado, não tinha mais nada. E aqui realmente eu pensei que o dia tinha acabado. Aí parei, e foi quando parei que ele disparou para cima. Então, a gente vê, é um dia de congestão, onde tem que escolher bem a dedo realmente as operações, com objetivos curtos, predeterminados, nada de segurar um trade. Num contexto como esse, quando a gente segura, a gente só apanha. Então, foi isso. Acho que eu fiz mais ou menos 2 trades possíveis, o que me deu um total de 280 pontos positivos, R$ 245 de ganho líquido. No dólar eu não tentei fazer nada, tá? Estava bonito, ficou bonito o dia inteiro, mas não fiz nada porque hoje era o vencimento. Como era o vencimento, eu não quis testar, não quis provocar o mercado. Aqui ele foi, voltou na média, aqui teria sido uma bela compra. Aqui, uma compra aqui na saída desse candle aqui, ia dar 20 pontos, 18 pontos. Né? Tem outras boas entradas aqui, por exemplo. Aqui a gente vê claramente que dava para comprar. O dia inteiro. Aqui essa venda era bonita também, afastado das médias. De repente tudo inverte, o Shaky Money Flow e o estocástico, quando era esquecido, uma venda aqui ia dar recompra mais ou menos por aqui, dava 10 pontos. Né? Uma boa venda, bela venda. Então dava para operar tranquilamente, mas, bom, eu preferi me abster para não ser surpreso por algum movimento mais brusco. Então foi isso. Foi um dia bom para mim, positivo, é bom terminar a semana positivo. Um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.